Há 66 milhões de anos, um asteroide colossal, do tamanho do Monte Everest, entrou em rota de colisão com a Terra. Um impacto tão devastador que mudaria a história do planeta para sempre, selando o destino dos gigantes que dominavam o mundo. Mas não foi uma extinção instantânea. Os dinossauros enfrentaram um fim longo e agonizante, uma verdadeira era de destruição. Como esse evento gerou o maior tsunami da história? E o que aconteceu depois da queda dos grandes répteis? Segure-se firme, porque essa é a viagem mais mortal que você já fez. O asteroide viajava a uma velocidade assustadora, entre 10 e 30 km por segundo. À medida que entrava na atmosfera, o ar comprimido à sua frente aquecia a rocha espacial a temperaturas tão altas quanto a superfície do Sol. Em poucos segundos, ele atingiu a Terra, na região que hoje conhecemos como México. A explosão liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. Florestas foram incineradas instantaneamente. A onda de choque atravessou continentes. Mas isso foi apenas o começo. O impacto foi tão violento que gerou o maior tsunami da história. Uma parede d'água de mais de 10 metros varreu os oceanos, atravessando o Atlântico e o Pacífico com uma força 30 mil vezes maior do que qualquer tsunami registrado. Os litorais foram destruídos, remodelando os continentes. Os detritos lançados ao céu bloquearam a luz solar por meses, talvez anos. A Terra mergulhou em um inverno nuclear. Sem luz, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese e morriam. Sem plantas, os herbívoros pereciam. Sem presas, os predadores também sucumbiram. A cadeia alimentar desmoronou, levando 75% de toda a vida à extinção. Os dinossauros que sobreviveram ao impacto inicial e ao tsunami foram lentamente sucumbindo à fome, às temperaturas congelantes e à escassez de água potável. Muitos morreram queimados em imensas tempestades de fogo que varreram os continentes. Outros pereceram intoxicados pela chuva ácida, que corroía folhas, envenenava rios e matava peixes. Nos oceanos, os grandes predadores como mosassauros e plesiosauros foram sendo eliminados com a queda abrupta da temperatura e a destruição da cadeia alimentar marinha. Sem peixes e plâncton, as criaturas marinhas entraram em colapso. Os dinossauros terrestres tentavam se adaptar, mas não havia comida suficiente. Alguns sobreviviam por algumas semanas ou meses em cavernas ou terras mais isoladas, mas, um a um, foram caindo. As últimas espécies a resistirem foram pequenos dinossauros emplumados, antepassados diretos das aves modernas. 1000 anos depois, a Terra começava a se recuperar. O frio persistia e a comida era escassa, mas a vida encontrava um caminho. Pequenos mamíferos corriam entre as samambaias, as primeiras plantas a reaparecer. 100.000 anos depois, criaturas do tamanho de guaxinins dominavam os continentes, e os oceanos voltavam a ser habitados. 10 milhões de anos mais tarde, a biodiversidade estava restaurada. Mas não era o mesmo mundo. Os dinossauros se foram, e os mamíferos tomaram o seu lugar. Agora, era a era das feras colossais como o terror dos mares, os tubarões. Se aquele asteroide não tivesse atingido a Terra, os dinossauros ainda poderiam estar por aqui. E talvez nós não existíssemos. Esse evento catastrófico moldou o planeta como conhecemos hoje. O que nos leva a perguntar: e se outro asteroide como esse estivesse a caminho? Seríamos capazes de impedi-lo? Mas isso é uma história para outro dia. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar o que achou. Obrigado e vamos para a próxima descoberta.